Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos em mais um momento que aqui nos reunimos, encarnados e desencarnados, trabalhadores e frequentadores da Casa do Chico, do Centro Espírita Antônio de Pádua, para mais uma oportunidade que a misericórdia divina nos concede para um momento de reflexões que nesta noite será trazida pela nossa querida e amada companheira Zunara Cremasco, uma trabalhadora incansável da doutrina espírita, está hoje como primeira secretária do primeiro CRE. Esse ano ela já esteve presidente do Centro Espírita, Grupo Espírita Paulo Estevam. Não, é Centro Espírita? Fala aí, Zunara. Presidente não, só trabalhadora. Mas você teve presidente um tempo atrás. Do Paulo Estevam de Nova Venécia, é trabalhadora do Antônio de Pádua, né? Então, é para nós um motivo de grande satisfação tê-la conosco mais uma vez. E para que a gente não demore muito, nós vamos pedir ao nosso querido Adriano que faça a leitura inicial e a prece, e a Zunara vai nos falar na noite de hoje o seguinte tema. Também vós quereis retirar-vos? Vamos ver a que reflexões ela irá nos levar. Adriana, é com você, querido. Boa noite a todos. A leitura é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nas estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra, que neles foi semeada. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não espasse despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações e oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas do imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Acerenando o nosso coração, entrando em sintonia com a espiritualidade maior, vamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para que aqui possamos receber o estudo da noite, de bom grado, de bom coração, para que ele possa ser semeado nesse terreno ainda árido da nossa inoperância, da nossa ignorância, da nossa incapaz caminhada como espíritos eternos, mas que estamos na jornada com o Cristo, que nos torna aptos ao amor, à caridade, à condução do bem. Que tenhamos a luz do nosso Cristo Jesus sobre o nosso caminho, iluminando sempre, para que não percamos os frutos dessa semeadura de bondade e amor que foi realizada há 2000 anos.
Jesus esteja conosco, nos abençoe e ilumine, que possamos aprender verdadeiramente as lições de hoje. Senhor, abençoe a Zunara, esteja conosco, que assim seja. Que assim seja. Zunara, é com você, querida. Boa noite a todos. Que Jesus realmente nos ilumine nessa noite, nos envolva. E o tema é uma pergunta que ele faz, né? É ele que faz essa pergunta também. Vós quereis retirar-vos? E essa é uma narrativa de João, no capítulo 6. Essa pergunta está no versículo 67. Mas, para entender, vamos buscar o contexto no qual Jesus faz essa pergunta, né? Porque o capítulo 6, João narra nesse capítulo a multiplicação dos pães, quando Jesus está pregando para a multidão, o povo tem fome, os discípulos chegam para Jesus e, Senhor, vamos ter que dispersar todo mundo, porque estão com fome. E Jesus, então, que ele poderia fazer tudo, né? Jesus tinha a condição maior de manipular os fluidos e fazer o que ele quisesse. Mas ele aí nos dá um grande ensinamento, que ele olha para os discípulos e diz: alimentai eles. Dê vocês de comer a eles. E aí ele sai para achar uma forma de alimentar. E retorna para Jesus e fala: mas olha, só tem, né, 5 pães e 2 peixes, Senhor. E aí Jesus se utiliza daquilo ali, multiplica. Não vamos entrar aqui na questão se era pão material mesmo que apareceu, se não é, não faz parte aqui do contexto hoje, né? Mas o que importa é que houve realmente uma condição de alimentar a multidão e a multidão ficou saciada. E aí, com sentimento de fome, quem é que presta atenção em quem fala de algo espiritual? Não é assim? Primeiro dá de comer para encher o estômago. Depois fala de outras coisas, porque com fome, né, ou com muita dor, ninguém para prestar atenção. E um ensinamento que o Cristo dá aí, mas que é preciso que nós façamos o movimento. Não vai chegar de graça. A gente tem que fazer a nossa parte, né? E aí, nesse mesmo capítulo 6, João também narra que logo em seguida, Jesus anda sobre as águas. A população viu a multiplicação dos pães, todo mundo estava com fome e ficou saciado. Depois, vem Jesus caminhar sobre as águas. Então, ali estava tendo algo que era considerado o maravilhoso, considerado algo que era um milagre, era uma condição que nenhum ser normal faria, né? E aí, no outro dia, o que acontece? Segundo a narrativa de João, no mesmo capítulo 6, no versículo 24, João narra que a turba que tinha ficado, né, do pé do outro lado do mar, eles viram que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali. Eles voltaram para procurar, né? E aí, como Jesus não estava ali, nem os discípulos, eles não tinham que permanecer ali. O que eles fizeram? Eles deram a volta e foram até Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, narra João que Jesus olhou para eles e disse assim, que foram até Cafarnaum porque comeram dos pães e se saciaram. Ou seja, vocês só vieram a me procurar porque ontem vocês estavam com fome, comeram e ficaram satisfeitos. Então vieram até a mim, de novo. Será que a gente não continua fazendo isso? Querendo assim, ó, não apenas de Jesus, mas dos espíritos protetores, né?
Ó, vem cá e resolve minha vida, diz para mim o que eu devo fazer. Né? Não basta me iluminar, não basta intuir, é preciso vir uma mensagem psicografada com todas as letras dizendo assim, Zunara, faça isso. Será que a gente ainda não está como essa turba, como diz João, que vão até Jesus, porque ontem a gente se alimentou, hoje queremos de novo, mas queremos sem fazer esforço, sem mudar, sem fazer nada, né? E Jesus, segundo a narrativa de João, olha para eles e fala assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. É esse alimento celeste que é para sempre que Jesus quer para nós. Né? Mas, com certeza, não sei vocês, se eu não estava lá, no meio da turba, querendo mais pão de graça na minha mão, e continuei por esses mais de 2000 anos ainda, né? Querendo pão sem fazer nenhum esforço. Hoje, graças a Deus, a gente já está nessa condição de refletir sobre que pão é esse que Jesus fala e que João narra lá. E é nesse contexto, né, que João está narrando que Jesus vai falando para eles da importância de trabalhar não só para as coisas da matéria, mas também para aquilo que é para sempre, que alguém, João não fala, não nomeia, não diz o nome de quem, alguém ali na multidão pergunta para Jesus: que faremos para realizar então as obras de Deus? E Jesus responde: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Então, crer em Jesus, nós já estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós. Fazendo a obra de Deus. Crer em Jesus. Mas aí, eles não ficam satisfeitos. E aí perguntam de novo para Jesus: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná do deserto. Olha só. Será que nós ainda continuamos assim? Ó, lá atrás, você fez um monte de. Você curou leprosos, curou isso, curou aquilo. Hoje, vem cá, livra o meu ser querido que está lá na UTI. Vem cuidar. Né? Será que nós ainda não estamos fazendo isso? Qual é o sinal maravilhoso que nós estamos esperando? Né? E Jesus, então, responde: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Mas eu também vos disse que também me viste e não credes. Um dia antes, eles tinham visto Jesus multiplicar pães, andar sobre as águas, e estão querendo mais sinal. Me fala aí. Quer dizer, não bastou aparecer pão e peixe para matar a fome de todo mundo. Não bastou ver ele caminhando sobre as águas. Né? E ele fala assim: vocês me viram, mas também não acreditaram. Então, que sinal mais estão querendo? E aí Jesus segue. Os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Ou seja, o corpo material vai morrer. Né? Jesus curou um monte. Todo mundo desencarnou. Nós vamos desencarnar. Faz parte. Né? O corpo material não vai permanecer para sempre. Tem um período para estar aqui. Então, não é esse corpo material que precisa de Jesus. Né? E Jesus segue. Este é o pão do céu, a fim de que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, não como aquele que os pais comeram e morreram.
quem come este pão viverá para sempre. Jesus sempre colocou isso, que ele, né, ele fala para a mulher no poço, né, que ele ia dar água, que aquela água que ele daria para ela nunca mais teria sede. Então, ele sempre veio ensinando que o que ele desse era para sempre, mataria a fome e a sede, ninguém mais teria. Então, esse vazio que a gente sente, só Jesus preenche. Só Ele pode dar. Porque é Ele que nos completa, que nos sacia, ilumina o espírito imortal que somos. E esse ser imortal que somos, que hoje questionamos, porque ainda tem tanta desigualdade, que ficamos acabrunhados vendo pessoas ainda morrendo de fome, pessoas passando por situações as mais difíceis, como em situação de morador de rua, pessoas passando por lá em países com guerra, tantas dificuldades acontecendo, gente com abastança e gente na pobreza total, né? E quando olhamos o livro dos Espíritos, que vem, os Espíritos superiores falam para Kardec que não basta que se divida tudo que o mundo tem igualmente para todo mundo, que como somos diferentes, somos espíritos com formação diferente, com amadurecimento diferente, logo em seguida a desigualdade viria. Não basta simplesmente dividir para todo mundo. Podemos constatar isso facilmente dentro da família, né? Podemos irmãmente distribuir tudo para todo mundo, mas normalmente alguém come algo mais rápido. Vamos supor que a gente chega... Eu me recordo quando era criança, que lá em Minas, meu pai sempre ganhava de amigos da gente, e tinha um amigo muito querido que, na época de laranja, ele levava sempre assim, um saco de laranjas. E meu pai ia assim, irmãmente, ele pegava um tanto de laranja para cada um dos filhos. Tipo assim, cada um de vocês, quer dizer, se eu dou 10, nós éramos em 7, né? Então, 10 para cada um. Mas rapidinho alguém ficava sem laranja, porque chupava mais rápido. Então, nós somos assim com tudo. Ninguém consome as coisas da matéria igual ao outro. Cada um de nós age de uma forma diferente, tanto com as coisas da matéria como, né, espirituais. E somente quando nós nos iluminarmos como um ser imortal e trabalhar para o bem, que isso tudo vai amenizar, né? Que isso tudo vai acabar a penúria. Ninguém mais vai desencarnar de fome. Mas para isso acontecer, nós precisamos mudar. E nós vamos encontrar uma passagem muito interessante lá no livro Paulo e Estevão, quando, em relação a essas questões de alimentar o espírito, né, que narra Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que quando a Casa do Caminho estava passando por dificuldades, porque o farisaísmo estava pegando meio que pesado, né? Estava difícil para os apóstolos trabalharem, cumprir realmente, falar de Jesus, a perseguição era grande. E Simão Pedro manda uma carta para Paulo, pedindo que Paulo fosse até Jerusalém. E Paulo vai. Paulo chega em Jerusalém, percebe realmente aquela situação difícil que estava acontecendo, né? E depois de mais ou menos sanado, que ele deu aquela força que Simão precisava, e ele retorna com Barnabé, e nessa trajetória de volta ele vai dialogando com Barnabé e diz para ele que da preocupação que ele estava, que da forma como estava caminhando as perseguições em Jerusalém, se o Evangelho de Jesus ficasse restrito à Casa do Caminho,
logo não teria mais. Corria o risco de ninguém dar seguimento no Evangelho. E ele fala da importância deles seguirem nas viagens para fortalecer esse ensinamento da importância do ser, de falar de Jesus, né? Que o corpo, fala Paulo para Barnabé, o corpo precisa do alimento, mas o espírito precisa ser nutrido para seguir cumprindo com seu aprendizado. E aí a gente pensa assim, que tempo que nós nos dedicamos para nutrir o ser imortal que somos? Graças a Deus que estamos, se já estamos, pelo menos, cuidando do corpo material, é um avanço, porque às vezes a gente descuida, ou por excessos ou por falta, descuidamos, né? Mas não basta esse cuidar do corpo material. Com o tempo que eu disponibilizo todos os dias para alimentar o ser imortal que eu sou, com a prece de manhã, em gratidão a Deus por ter mais uma oportunidade nesta encarnação, por agradecer que eu vejo, porque eu posso perder a visão de uma hora para outra, mas hoje eu estou vendo. Eu posso perder a condição de andar, mas hoje eu ando. Eu posso perder a condição de ouvir. Quanta coisa pode acontecer em minutos que faz com que eu perca os sentidos do corpo material, mas hoje eu os tenho. Então, esse movimento de gratidão a Deus já é me ligar com a espiritualidade, né? Já é uma ligação grande. Que tempo eu faço isso? Gratidão pelo alimento que eu tenho à mesa, gratidão pela família, por mais difícil que sejam as relações, mas são essas relações que eu estou aqui hoje para vencer as dificuldades. Gratidão é um sentimento que nutre infinitamente o espírito. E ainda somos tão ingratos com o Pai. Mas, voltando na viagem no tempo para o Evangelho de João, nós vamos ver lá, ainda no capítulo 6, mas no versículo 60, quando, após Jesus vir falar das dificuldades, né, porque ele multiplica pão, ele multiplica peixe, ele anda nas águas, ele fala das dificuldades, narra que realmente vamos ter dificuldade, quem está encarnado, né? E aí começa todo mundo a sair de fininho. Como diz o povo assim, ó, vamos sair pela tangente, e a turma que tinha se deslocado até Jesus percebe que ali não ia ter nada de material. E quando Jesus começa a falar de responsabilidades, porque o Evangelho do Cristo é isso, né? Responsabilidade para o nosso ser imortal. Quando ele fala que o importante não é alimentar o corpo físico, é também, mas não só, mas o espírito, o ser imortal. E aí, então, a turma vai saindo de fininho. E ficam só os discípulos com Jesus. Quando fica só os discípulos, um deles, né, olha para Jesus e fala assim, dura esta palavra, quem é que pode ouvi-la? Assim, Senhor, está sendo muito duro isso. E Jesus olha para eles e fala assim, isto vos escandaliza? Se então virdes o Filho do Homem subindo para onde estava anteriormente. Quando eu li esse versículo, eu fiquei tentando imaginar. Eu não tenho essa condição de imaginar Jesus indo para onde ele estava antes de encarnar aqui na Terra. A gente sempre fala assim que imaginar estar lá nas furnas, naqueles locais sombrios do umbral, é bem fácil, porque a gente conhece tudo isso.
A gente conhece. Mas imaginar onde Jesus estava, eu não. E antes de preparar o estudo, eu não tinha parado para prestar atenção nesse versículo, nessa fala de Jesus. Se então virdes o Filho do Homem subindo para onde estava anteriormente. Não consigo imaginar a beleza do lugar, a grandiosidade de onde Jesus estava. Então, assim, ele estava falando só que a gente precisa alimentar o Espírito. Se isso escandaliza, e se então imaginar onde eu estava? Olha a pergunta que Jesus faz. E ele segue falando. O Espírito é o que vivifica. A carne não auxilia em nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Contudo, há entre vós outros que não creem. Por causa disso vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. Ou seja, tudo é por concessão divina. Tudo é o Pai que permite. Mas lembrando que se Ele permite que eu passe por dificuldades, são consequências das minhas escolhas, né? Tudo é consequência do que eu escolhi. E por conta disso, é que Jesus, então, faz a pergunta para eles. Porventura, vós também? Vós quereis retirar-vos? Vamos imaginar Jesus fazendo essa pergunta hoje para nós. Se ele chegar agora, assim, materializar na nossa frente e falar, pois é, Zunara, você tem que mudar, você tem que parar com essa sintonia ainda, com as desvirtudes. Né? E aí ele vai falar assim, então, você também vai querer se retirar da seara por conta das dificuldades? E é aí que Simão Pedro, então, responde para Jesus, Senhor, a quem iremos? Tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Simão Pedro não fala para onde iremos, porque quando Jesus fala, você também quer ir embora? Vai se afastar? Vai se retirar? Simão Pedro podia ter falado assim, mas nos retirar para onde? Né? Para onde? Para um lugar específico. Né? Mas não foi isso que Simão Pedro respondeu para Jesus. Simão Pedro responde, a quem iremos? A quem? Só tu tens a palavra de vida eterna. E aí que vem a reflexão para nós. Quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos permitindo a convivência diária? Porque quando estudamos o Evangelho, nós vamos perceber a oscilação dos apóstolos. Né? Isso que nos faz ter, assim, bastante esperança de futuro, né? Porque nós hoje oscilamos. Em algum momento nós elevamos a sintonia, nos ligamos com o nosso espírito protetor, nos ligamos com aqueles espíritos que nos amam, os espíritos familiares, né? Nos ligamos com o mais alto. Aí basta uma mínima coisa para a gente abaixar a sintonia, né? E como diz o De Luca lá em São Paulo, e aí sobe aquela espiritualidade, né? E aí a gente se liga com os irmãozinhos ainda equivocados na vida, né? Nas escolhas. Então, essa oscilação que nós temos e que depois, quando a gente desce a sintonia, a gente se culpa, né? Normalmente, né? A ficha cai e a gente se cobra. Caramba, Zunara, como é que você foi falar aquilo? Como é que você foi, né, agir dessa forma? O que nos dá serenidade para esse refazimento é lembrar que os discípulos oscilavam o tempo inteiro e os trechos bíblicos são claros nesse sentido. E os espíritos trabalhadores da Seara de Jesus narram, através de Chico, através de Divaldo, várias passagens. Né? A literatura é rica com as passagens do Evangelho que mostram a oscilação dos apóstolos. Né?
E nós também fazemos isso. Em momentos nós temos Jesus, vem a dificuldade, a gente dá aquela travada, mas depois a gente levanta novamente e segue caminhando. Estamos encerrando o mês de outubro. Outubro sempre nos faz lembrar o codificador, né? Lembrar que em 3 de outubro reencarnava Allan Kardec. Eu costumo brincar assim, que 3 de outubro não reencarnou Allan Kardec, reencarnou Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Que Kardec nasceu em 18 de abril. Mas esse espírito trabalhador da seara do Cristo, que reencarna em 3 de outubro, ele nos dá um grande ensinamento quando ele mostra para nós, né, não que ele tenha publicado, mas como ele anotava, como se fosse um diário, né, ou um estudo que a gente faz nas anotações depois do desencarne dele, recolheram e publicaram com o nome de obras póstumas, quando ele explica lá naquele capítulo que ele fala a minha missão, e ele narra que o Espírito Verdade mostra para ele as dificuldades que ele ia ter. Né? Que ele tinha, sim, uma trajetória, mas que ia ser bem difícil. Né? E ele, então, responde para o Espírito de Verdade, né, que ele aceitava tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Será que nós, que estamos estudando aquilo que Kardec tão sabiamente organizou, tão sabiamente fazia perguntas para que a falange do Espírito de Verdade deixasse registrado para nós esse guia que é a doutrina espírita? Será que nós estamos respondendo para Jesus no nosso dia a dia, nos convites que nos são feitos, que apesar das dificuldades da vida, desta encarnação, nós aceitamos sem restrição e sem ideia preconcebida aquilo que está por vir, apenas para que a gente siga levando o Evangelho de Jesus para frente. Porque quando ele responde de uma forma que, para mim, assim, é uma prece essa resposta dele. E eu não me arrisco a mudar, né? Porque é muito linda. Que quando ele fala assim, Senhor, pois que tu dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Como é que nós pedimos hoje a Jesus? Pedimos que ele livra das dificuldades, para que continue suprindo a gente da matéria, continue guiando, mas guiando, né, de forma clara, dizendo assim, Zunara, é assim e não assim. Né? Por que ele não vai fazer isso? Então, Kardec mostra para a gente, num ensino belíssimo, que ele estava ali para servir. Lembrando que Jesus lá atrás assim ensinou, a servir. E nessas anotações dele, 10 anos depois, e ele narra que toda vez que vinha uma decepção, qualquer contrariedade, ele se elevava. O pensamento dele, simplesmente ele se elevava mentalmente. A gente estuda no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a gente lê as obras de André Luiz, que fala da questão
do que o pensamento nos liga a aquilo que a gente quer, né? E Kardec, nessa notação dele, ele mostra para nós o quanto ele, no exercício diário, ele aprendeu a se elevar. E ele fala que ele se elevava a tal ponto que os gritos dos maus nunca o perturbaram. E quando lemos a biografia de Kardec, ou pelo menos assistimos o filme que foi lançado sobre ele, a gente vê que não foi fácil. A vida dele não foi fácil. Ele teve 1000 dificuldades, traído pelos companheiros, né? Aconteceu tanta coisa ruim, se for pensar em termos materialmente falando, e aí ele fala que os gritos dos maus nunca o perturbaram. Olha só, ele anota isso, dizendo que ele passou a se elevar e ele se colocava antecipadamente na região dos espíritos. Ou que é o quê? A gente fazer uma prece, ou pelo menos se ligar ao espírito protetor com um pensamento bom que seja, para que aquilo que está acontecendo ao nosso redor não nos afete, enquanto a gente ainda se deixa afetar, né? Pelo nosso dia a dia, pelas dificuldades. E essa resposta de Simão Pedro a Jesus, que João narra, Emmanuel pega essa resposta e trabalha para nós de uma forma belíssima, como todas as mensagens de Emmanuel, que está lá na lição 151 do Pão Nosso, com o título Ninguém se Retira. E Emmanuel fala que quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. E realmente, o quanto que é diferente quando nós começamos a fazer o exercício de nos ligar com os bons espíritos, o que as energias que nos envolvem nesse momento faz com que tudo fique mais leve, mesmo que esteja doendo, fica mais leve. Então, essas emoções que a gente sente na vibração com Cristo, longe dele a gente não consegue sentir. E Emmanuel fala que essa sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Nós estamos sempre ligados. A gente pode dar aquela parada básica, né? E quando a gente para, interrompe a ligação, é aquele momento, né? Que vem a irritação, o mau humor, que a gente se aborrece, que deixa que a autoestima desce, deixa que a angústia tome conta, a ansiedade fale mais forte. Nesses momentos, a gente interrompe essa sintonia com o mais alto, mas ela não fica aniquilada. Essa lembrança de Emmanuel é importantíssima para a gente. Nunca é aniquilado. Que ele coloca que o companheiro do evangelho ele pode sofrer acidentes espirituais, submetendo a ligeiro estacionamento, mas nunca perderá definitivamente o caminho. Jesus disse que nenhuma ovelha que o Pai confiou a ele se perderá. Então, a gente pode até estacionar, né? Mas a gente não perde o caminho. Em algum momento, vai cair a ficha e falar assim, levanta, Zunara. Levanta e dá mais uma caminhadinha, porque você aguenta. Dá mais um passo. Só precisa dar mais um passo. Só mais um tiquinho, como diz o mineiro. Só mais um tiquinho. Aí mais um tiquinho. Por isso é que Simão Pedro responde dessa forma, para quem iremos nós? Ou seja, se eu não me ligar a ti, Senhor, eu vou me ligar com quem? Então, nós estamos querendo manter a nossa ligação com quem? Né? Às vezes acontece
de recebermos ligações no atendimento espiritual, no telefone 027 33 00 5000, e a pessoa fala assim, não, porque está acontecendo isso, 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 e aí me indicaram ligar para esse número para ver se resolve. Aí, depois que a gente começa a explicar, né, o que é espiritismo, o que é a doutrina espírita, né? E aí, um tempo desse, uma pessoa ligou e depois que eu comecei a explicar, aí ele riu e falou assim, realmente, eu liguei exatamente para que acontecesse um tchan. Tipo assim, a partir desse telefonema, zerou tudo, ficou ótimo, ficou tudo resolvido. Né? Ou seja, quantas vezes a gente não faz uma prece pedindo ao nosso espírito protetor que resolva para nós? Né? Mas não vai ser assim. Nós precisamos, da mesma forma que os apóstolos tiveram que apresentar um pouquinho de pão e peixe para Jesus fazer o milagre da multiplicação, a espiritualidade também espera que a gente faça o movimento para que eles possam nos ajudar. Que vão nos ajudar, vão. Mas qual é o movimento que nós estamos fazendo para mudar? E nessa mensagem, Emmanuel fala que o mundo está cheio de filósofos, cientistas, reformadores de toda a espécie. O que mais tem é gente falando. Né? E tem. Agora, são expositores de palavras transitórias, palavra de Emmanuel, com reflexo em experiências efêmeras. Nós estamos parando para acreditar em quem que está falando para a gente? Nem em mim, gente. Né? O que eu falar aqui, vão lá. Por isso que eu cito de onde eu estou tirando. Para que vocês possam depois ir lá e confirmar se isso está lá mesmo. Eu costumava brincar com minhas alunas que ninguém perdeu nada para assistente social achar. Então, não tem achismo no serviço social. Né? Existem leis, decretos, portarias que nos guiam para tomar decisões, para fazer nossos relatórios, né? Mas achismo não. No Evangelho do Cristo, a mesma coisa. Né? Jesus é o caminho, Jesus é o mestre, Jesus. Então, qualquer coisa diferente que alguém fale que não bate com os ensinamentos de Jesus e trazendo para a doutrina espírita que não bate, que não está de acordo com o Pentateuco kardeciano, então são palavras com reflexos apenas em experiências efêmeras. A importância de estudar Kardec e estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita é que nos dá essa base, né? Que, como diz Emmanuel, Cristo é o Salvador das almas e o mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Jesus deu todo o roteiro para a gente. Deu tudinho. Mas nós estamos querendo, até hoje, que alguém pegue receitas de bolo diferente, né? Mas está lá, gente. Se pegarmos o Sermão do Monte, se pegarmos as bem-aventuranças desde a primeira, que ele começa pela base, que é a humildade que a gente está ainda, e aí eu posso falar por mim, né? Ainda engatinhando, porque o orgulho ainda fala mais alto, a vaidade e todas as desvirtudes, né? A gente ainda faz uma oscilação entre todos os degraus das bem-aventuranças, mas que bom que a gente já está começando a fazer essa oscilação nos degraus, porque lá atrás, quando a gente começou a ouvir os convites de Jesus, nem no primeiro a gente não chegava nem perto, né? Com certeza eu fui uma daquelas que se afastou logo que Jesus começou a falar. Nem cheguei perto. Achei, piquei a mula, como diz o povo.
E aí, vamos lembrar de um grande apóstolo de Jesus que mostra para a gente como é difícil ainda para nós nos ligar aos espíritos maiores. E quando ele narra, e eu não estava previsto eu usar esse exemplo aqui hoje, não. Mas ontem, quando estava indo para o estudo do Boa Nova, e na trajetória, conversando com a Cristina e a Neuci, eu me lembrei da narrativa de Eurípides, quando ele fala de uma viagenzinha básica que ele fez, né? A gente fala no desdobramento do sono, no livro dos Espíritos fala que é a emancipação da alma, né? O corpo dorme e a alma se emancipa. Isso acontece todas as noites conosco, a gente pode até não lembrar, mas que a gente dá uma viagenzinha básica. E aí vamos pensar, quando nós fazemos isso, nós estamos ligados com quem? Para quem iremos nós na hora que nos emancipamos, quando o corpo físico dorme? Para quem iremos? Nós vamos para as companhias ainda ligadas aos instintos mais materiais e às vezes vis que nem nós temos coragem na hora que estamos acordados de pensar em algo assim, ou nós vamos em direção a Jesus? Para quem iremos nós na hora que o ser imortal que somos se emancipa do corpo físico? E como eu lembrei disso ontem, hoje eu coloquei aqui para a gente refletir. Que, através da psicografia de Chico, está lá narrado no livro A Vida Escreve, na segunda parte desse livro, no capítulo 27, onde Eurípides Barçanufo, ele narra uma passagem muito interessante, que ele coloca o seguinte: ele dorme e aí ele se desprende. Quando ele se desprende do corpo, ele começa a subir, ele vê o seu corpo ali. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Da gente se emancipar, a gente perceber que saiu do corpo, né? E depois a gente se assusta. Porque está vendo outro eu ali, principalmente quem não é espírita, né? Mas nessa passagem, eu não vou ler e eu não sei decorado, vou só lembrar, a gente estava conversando ontem, Eurípides Barçanufo, ele narra que ele dormiu e aí ele viu o corpo dele lá e ele foi subindo. Foi subindo. E ele queria voltar, mas era como se algo maior o levava. Só que chegou num ponto que ele se deparou com Jesus. Nós sabemos que Eurípides Barçanufo foi um grande servidor do Cristo, né? Então, olha para onde ele se desdobrou, para quem ele foi, na hora que se emancipou da alma. E ele narra, e não é Eurípides que dita, não vou lembrar agora o nome do espírito que narra para o Chico, eu não decoro os nomes, eu tenho essa dificuldade, mas ele narra que Eurípides se desdobra e vai. Quando ele encontra Jesus, ele se prostra em lágrimas na frente do Cristo. Quando ele levanta a cabeça, ele vê que Jesus também estava chorando. Quando ele vê Jesus chorando, primeiro ele pergunta para Jesus por que Jesus estava chorando, e Jesus não responde. E ele pergunta para Jesus se era por conta ainda das dificuldades que a população passava, né? Desses atos equivocados. Não sei decorado como que Eurípides coloca lá, mas é algo assim, é como se falasse assim, ainda é pela crueldade, pelas coisas que os homens fazem.
E Jesus, então, em lágrima, fala para ele assim: não, choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Eurípides, então, volta para o corpo, acorda, isso era de madrugada, e ele não conta para ninguém esse episódio que aconteceu com ele. A partir dali, Eurípides passa a viver servindo para todos aqueles que necessitavam de ajuda, de amparo. E nós conhecemos, pelo menos a maioria de nós que aqui está, conhece a trajetória de Eurípides Barçanufo, esse espírito de escola que aqui esteve trazendo, vivenciando o Evangelho de Jesus para nos ensinar. Então, fica aqui a reflexão. Para quem iremos nós quando o nosso corpo físico dormir? Para quem iremos nós quando o nosso corpo físico morrer? Né? Para quem iremos nós? Estamos nos ligando a Jesus ou ainda aos irmãos equivocados? Mas sabemos que mesmo que ainda não estamos tão ligados a Jesus, um dia nós vamos estar, da forma que Eurípides estava e tantos outros que já caminharam além. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Graças a Deus, que assim seja, querida. Muito obrigado pelas suas belas reflexões e que realmente, no nosso dia a dia, a gente faça essa reflexão e, se precisarmos, que a gente tenha a humildade de retomar a nossa caminhada para os braços do Cristo, para os ensinamentos do Cristo, para as mensagens consoladoras que Cristo nos mostrou durante sua passagem aqui na Terra. Queremos lembrar aos nossos companheiros que as atividades da Casa do Chico ainda estão de maneira online, terças, quartas e sextas-feiras, às 19h30, respectivamente. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e o estudo do Sinal Verde. O Antônio de Pádua, às quartas-feiras, já está de maneira presencial, com número limitado, seguindo todos os protocolos que o pessoal da saúde orienta. Não é isso, Fábio? Isso mesmo, Tereza. Nós já estamos na quarta-feira com o Evangelho de volta, de 7h30 às 8h da noite, e são muito bem-vindos aqueles que quiserem estar conosco, retomando aí aos poucos a atividade presencial. Nós encerramos o estudo Boa Nova, concluímos essa etapa, mas a casa mantém o estudo sistematizado da doutrina espírita, quinta-feira à noite, online, e também o EAD, o estudo aprofundado aos sábados, às 16h. Além da evangelização infantil e mocidade, reunião de jovens já voltou presencial. É isso, Tereza, obrigado. É isso aí, querido. Lembrando a todos que no próximo domingo teremos para falar para nós Laudelino Riso. O tema é Vida, Desafios e Soluções. Foi a indicação que a Zunara nos deu, né? Então, é um companheiro do Paraná, né, Zu? Então, isso, de Cascavel. Cascavel, no Paraná. Então, vamos aqui nós nos reunirmos no domingo que vem para ver como vencer os desafios e encontrarmos as soluções que a vida nos apresenta. Querida Zunara, por gentileza, faça a prece de encerramento por nós. Nesse momento, então, vamos unir os nossos pensamentos, exercitar essa ligação com o mais alto. Lembrar que Jesus está conosco sempre, que os trabalhadores da seara dele, da casa do Chico, da casa de Antônio de Pádua, nesse momento nos envolve. Gratidão, Senhor, por estar sempre conosco.
mas porque ainda temos as nossas forças frágeis, rogamos, Senhor, que nos fortaleça no caminhar, que possamos, a exemplo de tantos que nos precederam, não nos afastarmos, que possamos seguir, Jesus, caminhando na tua seara, aprendendo um pouco mais dos teus ensinamentos. Mas mais que tudo, Senhor, possamos, nesse caminhar, deixar de ser motivo das tuas lágrimas, que possamos seguir adiante, fortalecidos no teu amor, auxiliando aqueles que estão ainda mais retardatários que nós outros, que possamos ser, Senhor, aquele doente que já consegue auxiliar o outro que está na maca, porque alguém que já caminhou mais ainda está nos auxiliando. Ser com todos nós, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Lara, Maria Inês põe aqui no chat uma reflexão maravilhosa, gratidão. O Fernando, beijo no coração, Zunara, querida, gratidão pelas palavras maravilhosas. Luciene, gratidão, Zunara, por esse estudo. Fábio, excelente, Zunara. Jaqueline, gratidão. A Cláudia Soriano, muito obrigada pelo estudo maravilhoso. Boa noite. Adriano, Zunara, muito obrigado. Abraços. Esses são as mensagens. Boa noite, boa semana para nós. Um grande abraço para todos. Tenham todos uma excelente semana. Saúde e paz.